a gente busca socorro na hora das tribulações. Uma notícia chegou, me lembro agora nesse momento do dia em que eu tive um problema de retocolite quando morava lá em Recife. Problema no intestino, ninguém resolvia, e depois de passar muitas emergências, eu peguei de madrugada e andando curvado, Deus me encaminhou a um médico que mandou fazer um exame terrível, chamado colonoscopia. Só que esse não foi esse médico que cuidou de mim que fez esse exame, ele me encaminhou para um outro médico. E aí, chegando lá, o outro médico me fez um monte de perguntas e minha mãe morreu de câncer no intestino, meu pai teve câncer no intestino. E quando eu fui falando isso para o médico, ele olhou para mim e falou assim: você tem 50% de estar com câncer no intestino. Eu gelei e ele disse: você sabe como é que é esse exame? Eu falei: mais ou menos. Ele me explicou tudo direitinho. Ele disse: eu não vou te dar o resultado, você vai pegar o resultado com o seu médico. Eu falei: tá bom. Imagina como eu fiquei alegre e feliz com nesse momento. O que passou no meu coração? O que a gente faz numa hora dessa? A gente vai para a palavra de Deus. Só existe uma maneira de pelo menos você ser tranquilizado. Só Deus pode tranquilizar você. Fala isso para quem está só. Só Deus pode tranquilizar você. Graças a Deus o meu problema não foi de câncer, mas foi algo assim que gastei dinheiro e sofri muito com estes exames. A minha pergunta é: o que você tem feito em momentos de crise? O que você faz quando as notícias trágicas chegam até você? Quando você está meio aperreado, você vai para os sites de entretenimento para você esquecer. Você começa a ler revistas ou livros. O que você faz? Meu conselho é você ir para a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Precisamos de algo que nos fortaleça e nos dê direção em momentos de necessidade. E é a palavra de Deus que nos dá exatamente isso. Você vai abrir a Bíblia, você foi impactado com uma notícia, você vai abrir a Bíblia e vai falar para Deus: Senhor, fala comigo. E espera, com a Bíblia aberta. Começa a ler aquele mesmo texto que qual você abriu e começa a falar para Deus: Senhor, fala comigo. Você está com a palavra de Deus ali na sua mão. Começa a pedir a Deus: fala comigo, Senhor. Lê aquele texto e você vai perceber. Gente, isso já aconteceu comigo, isso acontece com tanta gente com experiência com Deus. Você vai ver que você começa numa página e de repente o Espírito Santo vai te conduzindo por outros textos que Ele quer ministrar ao seu coração. A Bíblia é um livro para quem não crê em Deus. Mas para os que creem em Deus, a Bíblia é a palavra do Senhor. Amém. Só a palavra de Deus pode nos revigorar. É só a palavra de Deus que pode nos dar direção. Por isso nós não devemos ouvir qualquer um. Nem todos foram capacitados por Deus para trazer a palavra de Deus para a nossa vida. Quantos em momentos de aflição buscam conforto nas Escrituras? Naquele momento de sepultamento, só uma coisa pode confortar, pode tranquilizar o coração daquelas pessoas que perderam entes queridos: é a palavra de Deus. Há poder na palavra do Senhor, sabe, quando há temor no nosso coração.
Muitos, por experiência, já colocaram a palavra de Deus à prova e não se arrependeram. Quando eu digo colocaram à prova, disseram: Senhor, eu vou confiar na tua palavra. Foi o que Pedro falou para Jesus. Pedro passou a noite inteira no lugar tentando pescar e não conseguiu. Depois de manhã, Jesus chega para ele: Pedro, vai lá. Mas Senhor, mas sob a tua palavra. E todo mundo que se submete à palavra de Deus, e às vezes nós precisamos fazer coisas que nós não queremos fazer, mas o resultado é abençoador. Fale isso para quem está ao seu lado: o resultado é abençoador. Confie no que a Bíblia diz, e isso te sustentará e te dará direção. Vai te dar direção, vai te dar esperança, vai te dar conforto, sempre quando você precisar. Está entendendo isso que eu estou falando? Por isso eu estou nessa campanha. Você precisa, pelo menos, você não pode 1 hora, comece com 15 minutos, vá pelos evangelhos, vá pelo livro dos Salmos. Um capítulo no mínimo por dia, mas leia devagar. Coma correndo, você vai engasgar. Mastigue, né? Você tem que mastigar 30 vezes para a sua digestão ser correta. Assim é a palavra. Leia, pare, procure entender, pergunte a Deus o que significa isso. É assim que se lê a Bíblia. Se lê a Bíblia correndo, porque tem que acabar o plano de leitura. Talvez você não consiga ler em 1 ano. Mas não importa, o importante é que você leia, e que cada dia você possa ser alimentado, confortado, a sua fé aumente, que você tenha esperança. Amém. Pequenas banalidades ou frases inteligentes não ajudam. Essas frases de efeito, esses chavões gospel, não ajudam. Só a palavra do Senhor. Amém. Aquele que rejeita a Bíblia não tem nada pelo que viver. Quem rejeita a Bíblia rejeita o Senhor. Mas quem confia no Senhor é sustentado pelo Senhor. Modismos vêm e vão, mas a palavra de Deus nunca sai de moda. A palavra de Deus nunca fica desatualizada como as notícias dos jornais. A notícia do impeachment de Collor hoje não tem efeito nenhum. Você lê aquilo, não quer dizer nada mais para você. O impeachment de Collor, 1990, março de 1990. Agora, leia o que foi escrito há mais de 1000 anos, para ver se não vai ter um impacto no teu coração. E às vezes nós lemos passagens, já lemos ela mais de 10 vezes. Mas quando a gente lê na dependência do Espírito Santo, aquilo mexe com a gente novamente. A palavra de Deus sempre será relevante. Sempre será importante. Quero pedir em nome de Jesus que a partir de amanhã você comece a ler um capítulo da Bíblia por dia. Comece pelos evangelhos. Vamos abrir a Bíblia nessa mensagem de hoje no Salmo 19, versículo 7. Vamos ficar em pé. A palavra de Deus, a gente pode entender a palavra de Deus como a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Isso tudo é a palavra de Deus. Salmo 19, versículo 7. Como é que é aquele corinho que a gente cantava muito e bota? Nós temos esse corinho aí?
Mas que furo! A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Vamos lá, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Que Deus abençoe você. Vamos sentar. Eu acho tão interessante quando o salmista, lá no Salmo 119, eu não sei se você seguiu o meu conselho de ler o Salmo 119 hoje, entre o primeiro culto e o segundo. Mas quantas vezes ele diz assim: eu amo a lei do Senhor, eu amo os mandamentos do Senhor, eu amo os preceitos do Senhor. Ele está dizendo: eu amo a palavra do Senhor. O salmista está aqui afirmando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verdades. Nestes 2 versículos, o salmista está falando dos benefícios da palavra de Deus em 8 coisas importantes. É nisso que eu quero falar nesse culto, antes de nós sentarmos à mesa com Deus. Primeiro, ele diz que a lei do Senhor é perfeita. Eu juntei aqui nesse item número 1, porque ele diz também que a lei, os preceitos do Senhor são retos. E mais na frente ele diz que o mandamento do Senhor é puro. Gente, dá para a gente parar um pouquinho, para pensar nisso. Não tem imperfeição nesta palavra. Pode viver a sua vida toda pesquisando uma imperfeição, uma contradição, uma desarmonia. A outra coisa é que a palavra do Senhor, ela é reta. Ela vai nessa direção, não tem zigue-zague, não desvia de nada. Ela é reta, ela é perfeita, ela é uma coisa ética, ela é pura, não é batizada com nada, não precisa de nenhum acréscimo, não precisa de nenhum estimulante. A palavra, ela é perfeita, ela é reta, ela é pura. A segunda coisa que ele diz aqui, que essa palavra perfeita, reta e pura, ela restaura a alma. A alma é a parte da nossa trindade onde reside as nossas emoções, nossos sentimentos. Então as pessoas às vezes estão com a sua alma em frangalho, estão com suas emoções abaladas. Nada como a ministração da palavra de Deus para uma alma desestruturada. Ele diz que o testemunho do Senhor é fiel. A palavra de Deus, ela é fiel. Virá um Salvador. Quantos séculos antes isso foi profetizado? Quem creu, esperou e viu. Aí eu me lembro daquele, lá no capítulo 1 de Lucas, aquele velho, aquela velha Ana, tinha o outro, Simeão, esperava o Salvador. Ele esperava porque ele acreditou na fidelidade da palavra de Deus.
A palavra de Deus diz que Jesus voltará. Pode acreditar nisso. A palavra é fiel. Jesus voltará. Aqueles que creem estão esperando e a cada manhã vivem e devem viver como se fosse hoje, porque a palavra de Deus é fiel. Deus irá julgar, Deus irá separar as ovelhas dos cabritos. Pode acreditar que isso vai acontecer. A palavra de Deus diz isso. Há uma nova terra, um novo céu, haverá uma nova terra, um novo céu. Nós vamos para umas mansões celestiais, nós vamos andar em ruas de ouro. A palavra de Deus é fiel. Isso vai acontecer. Foi quando que eu estava falando foi sexta-feira, vamos visitar uma pessoa aí, e eu falei, Judas se enforcou porque ele foi acometido, além de uma outra questão teológica que eu não quero entrar, ele foi acometido de um remorso. E assim como os outros apóstolos, ele não creu que Jesus ia ressuscitar. E uma pessoa com remorso, ela só encontra solução em acabar com tudo. Os outros não, os outros não tomaram essa decisão, porque também tem uma outra questão teológica que eu não quero entrar aqui nesse assunto. Então, quando a gente acredita na palavra, olha, a Bíblia está cheia de promessas, ela é fiel, Deus é fiel. Não importa o momento que você está passando, este momento vai passar. Deus vai te colocar sobre os montes, Deus vai enxugar tuas lágrimas, Deus vai preparar uma mesa para você na presença dos teus adversários. Acredite na fidelidade. O problema é que a gente não persevera. Eu já ouvi alguém dizer, mas há tantos e tantos anos eu ouço que Jesus vai voltar, meu Deus. Meu avô que falava isso já morreu, meu pai que acreditou nisso já morreu. Eu não acredito tanto nisso, não. Então, para você desfrutar de tudo que Deus falou, você precisa crer. Você precisa acreditar. A outra coisa que ele diz aqui, o salmista, que a palavra do Senhor dá sabedoria aos simples. Existem pessoas simples, quando elas abrem a boca, você fica maravilhado. Elas às vezes até cometem muitos erros de vocabulário, de concordância. Mas eu não estou falando de uma sabedoria no falar bem. Estou falando de uma sabedoria que vem dos altos céus. Estou falando desta sabedoria que o testemunho do Senhor, que os preceitos do Senhor dão aos simples. Sabe por que dão? Essa sabedoria vem para os simples? Sabe por quê? Porque o simples é humilde, ele acredita. Ele acredita que Jesus nasceu de uma virgem. Ele acredita que isso é obra do Espírito Santo. Ele não precisa de trigonometria, de álgebra, de equação do segundo grau. Ele não precisa de coisas palpáveis. Pessoas simples, pessoas que Deus tem prazer em derramar sabedoria que não se compra em qualquer lugar. Ele abre a Bíblia e ele fala no meio de doutores dizendo assim, Jesus vai voltar, essa situação vai mudar. E o pessoal ri dele, mas ele é o sábio do grupo. Ele é, entendo como ele é o entendido da vida. Os estudiosos não. Essas pessoas que estudam e leem. Cuidado. Leia a Bíblia.
porque os preceitos, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você quer ser sábio? Vem para a Bíblia. Vem para a Bíblia. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você está triste? Não vai ver um filme de comédia. Escolhe a Bíblia. Abra o livro de Salmos. Quantas promessas do Senhor. Quantas pessoas que choraram e colocaram à disposição o seu coração de angústia, mas sempre dizendo, mas o Senhor me livrou, o Senhor me curou. Então, está triste, vem para a palavra de Deus. A alma está bagunçada, vem para a palavra de Deus. Você não está conseguindo entender, vem para a palavra de Deus, que ela te dá sabedoria, ela vai restaurar a tua alma, ela é perfeita, ela é reta, ela é pura. Você não está entendendo? Vem para a palavra de Deus para te dar sabedoria. Você está meio arrogante, meio soberbo, a palavra de Deus vai fazer você ficar mais simples, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais atenta, uma pessoa que abre mais os ouvidos, ouve mais do que fala. Está triste? Vem para a palavra de Deus, vai alegrar o seu coração. E esse último aqui, o mandamento do Senhor, ele é puro e ilumina os olhos. As pessoas que amam a palavra de Deus, elas não andam nas trevas, elas não tropeçam, elas não pisam nos buracos, elas enxergam, os olhos são iluminados, elas não pisam em arapuca, elas não pisam em laço do passarinheiro, não são pegas de surpresa. E se alguma surpresa acontecer, o coração dela está alegre, a alma dela